Oi, tô retornando e tô aguardando o pessoal chegar também pra gente. Olá, que bom que vocês estão voltando pra gente finalizar um pouquinho, né? Pra eu falar mais algumas coisinhas. Ui, vai, esse celular tá escorregando de novo. Que bom que vocês estão retornando, fico bem feliz. Que bom, sejam bem-vindos mais uma vez, sejam bem-vindas mais uma vez. Sobre a rotina, né? Para que teve uma pergunta. E conheça o filho ou filha também, a rotina da casa de vocês. Quem são vocês? Tá? A rotina ela não pode ser algo que daqui vai para cá. Dessa casa vai para aquela casa e é igual em todo mundo. Pensem qual é a estrutura da casa, o que seu filho ou sua filha gosta de brincar, o que seu filho ou sua filha gosta de fazer. No meio dessa rotina, dedica tempo para brincar junto. Tá? E para que ele ou ela possa criar brincadeiras, isso é fantástico. Eles têm uma criatividade que é algo incrível. Então, pede para... Quem sabe você inventa algumas brincadeiras? Faz um livrinho de brincadeira. Ah, mas a criança não sabe escrever, mas não precisa, a gente se comunica pelo desenho. Eles têm um mundo interno que sai pelo desenho, é fantástico. Então, e aí a gente pode combinar nesse livrinho de brincadeiras, fazer algumas brincadeiras do livrinho, para ver se vai dar certo, né? Porque às vezes eles inventam cada brincadeira que eu confesso a vocês, a minha coluna não dá conta. E aí eu aviso, olha, eu adorei essa brincadeira, muito bacana. Eu acredito que você se esforçou muito para montar essa brincadeira e que você deva estar muito feliz. Mas eu não, teve uma época que eu estava com... eu quebrei o pé 3 vezes em 2 anos. Então foi uma dessas épocas que eu estava de muleta. Não faz muito tempo. E eu falei, mas eu estou de muleta e não vou conseguir brincar. Pode trocar por um outro tipo de brincadeira? Uma brincadeira que eu não precise caminhar? Aí foi alguns segundinhos de frustração. Eu assim, pois é, eu sei que você ficou muito feliz em montar essa atividade, essa brincadeira pra gente. E eu te agradeço muito, mas deixa ela guardadinha para um outro momento e cria uma onde eu possa brincar. Eu quero muito brincar com você, mas eu só posso brincar com você se for sentadinha. Percebe o limite que eu coloquei ali? Um super limite, né? Mas olha a forma como foi colocado. Eu adoraria brincar com você. Eu sei que você fez essa brincadeira com muita alegria, mas deixa uma guardadinha para uma outra oportunidade. Bota no livrinho, ou bota na caixinha, ou pode fazer uma caixinha para ir jogando as ideias das brincadeiras ali. E aí a gente sorteia uma brincadeira para fazer. Olha só, que bacana, né? Então, vocês podem pensar em estratégias em conjunto com as crianças. Isso é fantástico. Montar rotina e botar... Hoje em dia vai ser mais difícil conseguir com as coisas fechadas. E tudo bem, fiquem em casa quem pode. Uma rotina construída só com velcro atrás para poder tirar e colocar uma nova. Porque às vezes cansa fazer sempre a mesma coisa. A rotina é importante, mas ela precisa ser flexível para poder dar conta melhor, né, das nossas relações. Então, se eu puder ir resumindo para vocês, lembrem-se do iceberg. O mau comportamento que eu vejo é a solução da criança para um problema que eu não vejo. Gritou comigo, o que pode estar por trás disso? Aquilo que eu vejo, que eu chamo de birra, né, que é pum, carimbou. E carimbou não vejo mais a pessoa, né? Eu só vejo o rótulo. O que pode estar por trás? O que você, meu amor, está querendo me dizer com esse comportamento? Então, respeitar é ver de novo. Lembrem-se sempre do iceberg. Toda criança precisa se sentir aceita e importante. Então, quando a gente mostra para ela que ela pode ser envolvida em algumas decisões, em algumas atividades da casa, podia incluir na rotina algumas atividades mesmo que fazem parte da organização da casa, mesmo criança bem pequenininha. Eu acho que eu postei no meu Insta, lá para baixo, algum período, foi ano passado, esse ano ainda,
tem que dar uma olhadinha, né? Vocês vão procurando lá um quadrinho que é da Montessori, na perspectiva montessoriana. E que assim, o que a criança pode, algumas sugestões que a criança pode fazer em diferentes idades. E aquilo ali pode servir como uma ajuda. Às vezes a gente quer proteger a criança deixando ela lá, quando na verdade ela quer participar com a gente. Então, faz um tempo de qualidade em que vocês possam brincar juntos. E a brincadeira é tão boa pra gente adulto também. É fantástica. Outra, por exemplo, outra ideia. Pintar um quadro, não tem o guache, tá tudo bem. Canetinha tá ótimo, lápis de cera tá ótimo, lápis de cor tá ótimo. Fazer um projeto de pintura para depois expor, projeto. Algo onde a criança possa produzir e a gente brincar com aquilo. Se for montar quebra-cabeça, depois que terminar o quebra-cabeça, vamos olhar aquela imagem. O que aquela imagem passa pra gente? Que histórias a gente pode construir a partir dessa imagem que foi montada do quebra-cabeça? Percebe? Eu estendo um pouquinho mais de tempo, de atenção para entender, para ouvir, para validar a criança. Né? Essa é uma dica, principalmente quando está em casa, quando a gente está na escola, às vezes essa estratégia tão individualizada não dá tempo, às vezes dá. Então a professora é que vai precisar observar dentro da rotina, né, que foi construída. Mas quando a gente constrói juntos, a criança tende a colaborar melhor do que quando é imposto, tá? Valide o sentimento. Validar não é concordar. Validar é dar valor. É mostrar a importância. Mesmo que seja para falar alguma coisa que não possa ser feita. E se você pode proteger a criança daquele ambiente, proteja a criança daquele ambiente. A criança não pode entrar na cozinha, é uma criança pequena, tá a porta da cozinha aberta. E o cérebro dela todo preparado para entrar na cozinha, porque aquilo ali é a Disneylândia para ela. A criança não tá com o córtex formado. Demora. Lá para depois dos 18. E o que é a função dessa área do cérebro? Entre tantas funções, controle dos impulsos. Então ela vai ter dificuldade de controlar os impulsos. Não está formada essa área ainda. Não está. É sistema límbico, é emoção. Então validar sentimento mostra, eu estou falando a tua língua. Eu entendo o que você está sentindo. E agora está na hora de outra coisa. Como é que a gente pode fazer juntos? E às vezes ela vai chorar, porque tem que sair do pula-pula, porque o pula-pula fechou, não dá tempo de negociar. Eu sei que você gostaria de ficar no pula-pula e você estava muito feliz brincando no pula-pula. E agora o pula-pula fechou. Vamos brincar de outra atividade? Eu vou junto com você. Não, não quero, chorou. Então acolhe. Porque às vezes aquele choro está querendo dizer outra coisa. Talvez seja uma tensão acumulada do dia que desembocou naquele choro, naquele momento. Aí parece que é culpa só do pula-pula, mas não é. É de uma tensão acumulada que vem vindo ao longo do dia. Por isso a sua observação da criança, ela é muito importante. Pra gente, e os frutos que a gente colhe depois são incríveis. Eu lembro certa vez que eu sempre conto essa em workshop também. Eu estava bem triste. Eu acho que eu já falei também em algum vídeo. Bem triste. Faz muito tempo. Há muitos anos. E aí eu fui dar aula bem triste, né? Eu tenho um dos vídeos falando sobre validar sentimentos. E aí uma criança me perguntou o que estava acontecendo comigo, porque dava na cara que eu estava bem triste. Estava acontecendo realmente uma coisa bem complicada na época. E aí eu falei assim, olha, prof, tá muito triste hoje. Por que eu falei? Ora, por que eu vou esconder os sentimentos se eu estou ensinando a criança que lidar com sentimentos faz parte da vida? E que ela pode dizer que está triste? Por que eu vou esconder? Então eu falei que eu estava triste. Aí veio aquilo que tudo a gente ensina, sabe? E vem o resultado na hora que a gente não espera. E aí, eu estou resumindo. No vídeo eu conto com mais detalhes. Ele me pergunta... O que eu posso fazer para te ajudar? 3 anos. Por que me perguntou isso?
porque era o que eu perguntava quando eu via que eles estavam tristes. O que eu posso fazer para te ajudar? E ele, com 3 anos de idade, me perguntou. Meu Deus do céu. Aí eu quase chorei, foi de alegria mesmo, porque a gente vai ensinando e às vezes vai passando e nessa hora parece que caiu a ficha. Eu olhei assim, me abaixei mais, né, pra ficar mais... Eu queria um abraço. Aí vieram todas as crianças me abraçar e pra mim foi maravilhoso. Quer dizer, o que eu ensinei com essa ação? Pode falar sentimentos. E sim, você com 3 anos de idade, 3 aninhos nesse mundo, você é útil para me ajudar. Você é importante para me ajudar. Então, quando a gente fala em educação da criança, a gente fala em como é que eu vejo a criança. Mas primeiro, como eu vejo a minha própria educação, a minha representação sobre educação. Isso é incrível. Então, isso que eu estou falando para vocês, tudo está fundamentado na educação não violenta. Que é respeito mútuo. Se eu me coloco à disposição para ajudá-los, por que não eles não poderiam me ajudar? Ah, mas eu ganhei tanto beijo cosquinha. Nossa Senhora. Nossa, foi incrível aquele dia e eu estava bem triste. Outra ideia para a gente ir indo, foco em solução. O tempo inteiro a minha cabeça, foco em solução. Aconteceu uma coisa que não foi muito legal, ok, foco em solução, porque foco em punição eu já estou acostumada. Foco em punição é o que a cultura nos diz que é o correto, mas que não resolve. E a gente vê que não resolve, né? Foco em solução. Então, o que eu ensino para a criança, para o adolescente? Para minha relação com o meu cônjuge, eu faço com meu marido, foco em solução quando a gente está com algum problema, tá? Tô chateada, tô triste, eu falo sobre o que eu sinto e, ok, foco em solução. O que a gente pode fazer daqui para frente? Depois, claro, de ter sido acolhida, né? Identifique problema. A criança também percebe problemas. Pense no maior número de soluções possíveis. Escolha uma solução que todo mundo aceite. Testem a solução por um tempo para ver se vai dar conta, para ver se vai dar certo. Às vezes a gente cria soluções mirabolantes e não dá muito certo. E avalia. Será que ficou legal? Será que deu certo? Será que é esse o caminho? A gente tem que mudar, pensar em outra forma. Vocês percebem o tamanho da aprendizagem que uma criança, um adulto, qualquer pessoa tem com esse foco em solução? É impressionante. Só que lembrem-se, essa solução precisa ter uma regrinha relacionada, isto é, ligada ao comportamento. Então, deixou cair o copo da mesa, vai já para o seu quarto. Sujou a sala de suco, vai ficar sem recreio hoje. Qual é a relação? Isso não é foco em solução, isso é foco em punição. Respeitosa, ou seja, aplicada sem envolver violência. Lembro certa vez, eu dei aula para adolescente em projeto social, que eu estava construindo com eles esse processo de foco em solução, e um deles falou assim, professora, então você pode bater na gente, você pode deixar a gente trancado. Adolescente falando isso. Eu, caramba, não, mas isso não é respeitoso com vocês. O que vocês estão aprendendo de diferente passando por isso? Então, para ver como trazia a punição a ponto dele escolher para ele próprio. E a gente foi trabalhando outros caminhos de solucionar o que estava acontecendo que fosse respeitoso e fosse bacana para todo mundo. Razoável. Não dá para tirar vantagem. Então, se pintou a parede, a regra era não pintar, mas cuidado também, né? Porque criança pequena olha para a parede e é um grande papel branco, algumas, então talvez seja interessante proporcionar um espaço realmente de papel branco, um espaço de parede, cada um tem a sua regra dentro de casa, tá? Mas que a parede é um grande papel branco, nesse período dá uma vontade de, vamos desenhar. Cada dia a gente desenha uma coisa diferente, essa parede vai ficar como memória da quarentena, né? Tá vendo, ó? É criar, talvez seja loucura o que eu tô falando para algumas famílias, talvez para outras famílias pensem, não é que dá para fazer? Cada família, né, tem, nesse sentido, o seu caminho. Mas razoável,
tá, agora que você sujou aqui, você vai limpar tudo isso. Mas é razoável, é respeitoso e útil, quer dizer, visando resolver o problema, né? Então, o foco em solução, ele precisa seguir alguns passos para ele realmente ser foco em solução e não foco em punição. Quem faz isso, quem aplica isso, eu aplico isso, o foco em solução na minha vida como um todo, a gente tende a não olhar mais para a culpa da forma como a gente se relacionava com ela, né? Porque a punição leva à culpa. A punição leva à culpa. Então a gente reavalia até o processo de culpa. A gente erra. E eu vou estar, se eu viver até lá 80 anos nessa vida, eu sei muito bem que eu vou errar. Porque não há ser perfeito. Não tem condição de existir. E se alguém conhece alguém perfeito, me apresenta que eu quero fazer uma entrevista com essa pessoa. Imagino que deva ser incrível. Mas eu nunca vi uma pessoa perfeita. Né? Então, o meu convite é para gente, que a gente possa refletir um pouco a ideia de educação que a gente tem, conhecer esse sujeito que está em pleno desenvolvimento, está tentando entender, inclusive como é que a gente vai... Não pode brincar com o amiguinho fisicamente. Tem várias cartilhas ensinando historinhas, viu? Eu chamo de historinha. É história, tá? É história. Aprendi com uma professora incrível, a professora Mônica, que é contadora de histórias. Ela é bem fofa, é bem querida, que é histórias. As histórias, eu vou fazer uma live sobre o valor terapêutico das histórias. A história tem um valor terapêutico incrível. Então, contar uma história para a criança faz com que ela compreenda melhor do que porque a história, ela entra na área do cérebro que comanda a emoção. Então, é melhor do que a gente falar de uma forma onde pega o cognitivo, para a criança entender. Você não pode por causa da quarentena. O que é quarentena, Jesus? Tem adulto circulando pela rua que nem adulto entende. Desenhos, brincadeiras, desenhar, aquela que fez, né, de botar a mãozinha para lavar a mão e aí espalha. Então, instrumentos, estratégias lúdicas para que a criança possa entender, mas isso não significa que não vai ficar chateada. A minha família mora em Florianópolis, uma parte da minha família, minha mãe e meu pai meu irmão moram em Santa Catarina, minha cunhada, minha avó, tio e tia já moram no Rio de Janeiro. Eu moro aqui. Tô morrendo de saudade. Não consigo vê-los. Não sei quando poderei também. E me deixa muito chateada em alguns momentos. Eu fico bem triste quando eu converso com eles aqui. E a criança também vai ficar. E nesse momento que ela ficar triste e que ela não puder ver o amiguinho, é acolhimento. Eu sei que validar sentimento, eu sei que você tá triste, a mamãe, o papai, a vovó, enfim, quem estiver junto, botar a mamãe, né? Fica muito triste também, porque a mamãe também tá sentindo falta de alguns amiguinhos, percebe? A diferença é que, ok, eu te entendo. Mas agora que a gente não pode vê-los, e aí desenha o bichinho, e pode brincar de desenhar o bichinho e prender o bichinho, pode ler uma história tem várias histórias sobre o coronavírus, várias. Pode fazer esse processo e, foco em solução. Como é que a gente pode fazer? O que? Desenhar e fazer vários desenhos e deixar guardadinho para quando a gente vê os amiguinhos poder dar para eles. Escrever uma cartinha, mesmo que a criança não saiba escrever, então vamos desenhar uma cartinha para cada amiguinho. Junto com a criança, o que a gente pode fazer? E aí eles vão ser acolhidos no sentir e vão pensar em estratégias, foco em solução. Então, tragam ele. Eu sei que dói ver quem a gente ama sofrendo, dói, mas a gente não pode livrá-los de tudo, não tem como, mas a gente pode ser o apoio para onde eles podem voltar, o colo, para onde eles podem vir, que sabe, que vão poder falar o que sente, que não vão ser criticados e que não vão ser silenciados porque estão dizendo o que sente. Assim como a gente gosta de ter um ombro assim também, um colo assim também, né? Bom, falei o que não devia. E agora que eu falei o que não devia? Uau!
vou pedir desculpa, né? A gente tem uma palavrinha aqui na nossa língua, uma desculpa. Reconheça o erro. Ah, mas se eu pedir desculpa, eu não vou mostrar fraqueza? É que eu li uma fala aqui bem bacana, que apareceu, por isso que eu parei, assim. É difícil focar na solução quando muitos pais foram educados focados na punição. Muitos pais e muitos de nós, né? Muitos de nós. Mas não será impossível. Não é. Não é. Eu também fui criada no foco em punição. Até a autopunição, né? Cadê o chicote aqui na mão? Então, isso é um treino constante. Assim como houve um aprendizado, porque ninguém nasceu assim, né? Foi um aprendizado, uma introjeção cultural, a gente pode mudar. Começar agora e construir sobre novas bases. Sem altas expectativas, porque a gente está aprendendo a andar em outro terreno. Então, vai ter horas que a gente vai dar conta, vai ter horas que a gente não vai dar conta. E nessa hora que a gente não der conta, pede desculpa. Sugiro a vocês assistir uma palestra, quem tem Netflix, que é Call to Courage, o chamado para coragem, da Brené Brown, que ela é a autora do livro A Coragem de Ser Imperfeito. E ela fala da importância da fragilidade, e da gente demonstrar a fragilidade, a gente acolher a fragilidade para nos fortalecermos. Então, no momento que eu peço desculpas, eu mostro para a criança que ela pode pedir desculpas, e que pedir desculpas não é fraqueza, que pedir desculpas não é motivo para vergonha, e que errar faz parte da vida, e a gente erra. Só que errar há muitos anos tem sido perigoso, né? Há muitos anos tem sido perigoso, há mais anos do que a gente está no mundo. Tem sido perigoso. Porque o erro pressupõe a violência física, o erro pressupõe a violência verbal. E será que é esse um caminho que a gente gostaria de guardar impregnado na nossa memória, nas nossas ações? Então, peçam ajuda. A terapia ajuda muito, a psicoterapia ajuda muito a gente trabalhar essas questões que estão dentro da gente, para a gente ressignificar e transitar por novas bases. Então, disciplina positiva, ela não é uma receita de bolo. A disciplina positiva tem estratégias, mas para eu usar essas ferramentas, eu preciso olhar para mim, porque eu é que vou manuseá-las. Então, falei o que não devia, reconheço o erro, reconcilie-se, pede desculpa e resolva o problema pensando juntos numa solução, né? Então, é aquilo que a gente procura fazer, mas de uma maneira mais genuína, entendendo, ok, a gente erra e faz parte do processo, mas eu tô procurando acertar. Pensem no desenvolvimento como uma espiral e não a linearidade, mas é uma espiral. Então pensem aqui, eu saí daqui e tô subindo, daí tô aqui assim, tô conseguindo, legal, tô dando conta, daqui a pouco faço alguma coisa que, tô estudando tanto isso, e agora? Mas peraí, eu não tô aqui no início, eu já tô aqui, eu já desenvolvi, eu já reconheci, foco em solução, vamos lá. Ok, o que eu posso fazer para fazer melhor depois, e assim a gente vai. E o nosso desenvolvimento vai como uma espiral. Quando a gente entende que não é linear, a gente se cobra menos. Estamos todos no processo, a gente faz o melhor que a gente pode e a gente também está num processo de aprendizagem. Todos que estão aqui estão interessados em mudar. E quem não pode estar aqui, mas busca outros caminhos, também estão interessados em mudar. E a gente precisa ter paciência com o processo de mudança. Então, quando a gente ensina para a criança que ela não precisa ter medo da gente, ela conecta com a gente, nos conta as coisas e vem até a gente. Então, é lindo isso. E para ir finalizando, eu já entro na questão do cuidar de si. Como é que vocês estão cuidando de si? Né? Como é que vocês estão cuidando de si? Sabe a panela de pressão? Se a gente tapar aquele, né? Se a gente tapa ali, ela explode. Não aconteceu na minha cozinha, mas já vi acontecer. Não façam isso em casa. Ela explode. Se a gente não tiver válvula de escape, se a gente não tiver algo,
onde a gente possa sentir que está cuidando da gente, a gente vai explodir. E vai ter atitudes que não vai ser legal. E essas atitudes não é porque a gente é ruim, que talvez a gente descuidou do olhar para si. O que vocês fazem que dá prazer? O que dá prazer a vocês? Como é que está na rotina de vocês, até nesse período da quarentena, né? Da nossa proteção? O que tem sido feito? Às vezes, sei lá, a gente não pode sair, mas decora o banheiro, bota um cheirinho gostosinho no banheiro, uma musiquinha no banheiro, vai ao banheiro e lê alguma coisa, vou tomar banho e passa um tempinho meditando, respirando de maneira correta, lendo alguma coisa, mas eu só tenho 5 minutos. O que você faz com ele? Né? Então, esse olhar pra gente, para poder... Essa válvula de escape está funcionando. Isso cada um de vocês vai conseguir encontrar dentro da rotina de vocês, dentro da história de vida de vocês. Não tem uma receita de bolo. Querido, pipoca e Netflix. Bah, eu também. Pipoca e Netflix. Haja pipoca. Eu vou voltando aqui para ver se tem alguma colocação. Alguém pediu para eu falar mais alto. Vocês conseguiram me escutar? Meu Deus, será que eu falei tudo isso? Sobe tão rápido aqui? Era o que eu já tinha observado, mesmo que tá aqui. Então, assim, eu escolhi hoje fazer uma conversa mais abrangente, sem focar em um detalhe ou outro, tá? Justamente para que ficasse um pouco mais claro a ideia da disciplina positiva, tá? Porque a gente precisa olhar para o todo. Precisa entender o princípio que rege esse processo, que nos chama a uma educação para construir habilidades para a vida toda, que é muito diferente da que a gente teve. Talvez alguns de nós, tá? Não vou generalizar, não. Mas alguns de nós tivemos. Então, pessoal, muito obrigada, tá? Obrigada para quem pôde voltar. Desculpa, né, eu ter ultrapassado o tempo. Acabei ultrapassando bastante tempo. Mas falar sobre esse tema acaba me mobilizando tanto que... Imagina se eu não tivesse feito um roteirinho. Acho que a gente ia ficar até amanhã. Gente, muitíssimo obrigada, tá bom? Eu vou botar essa live, tanto a parte 1 quanto a parte 2, lá no meu YouTube, que tem outros vídeos que falam especificamente sobre alguma dessas estratégias que eu falei para vocês, então vocês podem assistir também. E eu convido para ficar atento a novas lives que eu vou liberando aqui, com parcerias incríveis também, para ajudar a gente a lidar com esse processo tão complexo, mas tão incrível, que é educar e educar-se. Tá? A educação não é só lá, não. Ela é aqui também. Tá bom, pessoal? Quando é que vai ter o próximo encontro? Vamos combinando, vamos combinando. Na sexta-feira eu vou fazer uma live junto com a professora Rafaela Schiavo, que é fera em depressão pós-parto. E ela tem um olhar sobre a depressão pós-parto, ela estuda, ela é doutora na área, tem um olhar para a depressão pós-parto que vai fazer com que a gente pense sobre algumas questõezinhas que a gente geralmente não para pensar. Então, vai ser aqui às 4 horas da tarde no meu Instagram. A gente vai conversar sobre depressão pós-parto. E assim, eu vou liberando a agenda, né? E a gente vai ter várias lives ainda por aí, pra gente construir conhecimento juntos e fazer um mundo, uma vida, enfim, cada vez melhor e conectados no respeito, no amor, que é o que tanta gente quer viver, né? Então, muitíssimo obrigada pela participação de vocês. Um grande beijo. Sintam-se abraçados, mesmo à distância, sintam o calor humano. E a gente vai se encontrando em outras lives. Se eu não conseguir responder a pergunta de alguém, porque eu não vi, porque passou rápido, me manda lá no direct que eu respondo, tá bom? Escola Espírito Santo, muito obrigada pelo convite. Eu espero ter ajudado
nesse momento, né, suprido algumas das expectativas que a escola teve ao me convidar, tá bom? Estou à disposição para novos encontros também. Gosto muito de vocês, parabéns pelo trabalho. Viu, pessoal? Então, um grande abraço, um grande beijo e até a próxima live. Muito obrigada pelos parabéns. Oh, alguma coisa subiu na minha telinha. Pronto.